Fala pessoal, como é que vocês estão? Tranquilo? Eu tenho recebido diversas mensagens, tanto no WhatsApp como no direct, de pessoas que estão começando a estudar para concurso público, seguidores, alguns começando a seguir agora, enfim, e pedindo, Diego, grava um conteúdo de como começar a estudar do zero, o foco carreiras policiais ou o foco em qualquer outro concurso também, porque a didática é a mesma, eu digo no caso de você ter disciplina e cronograma, isso faz a diferença em qualquer concurso. Eu sei que eu tenho diversos seguidores que já estudam para concurso, né? Tem pessoas que já estão aprovadas em concurso, aguardando a nomeação, aguardando as etapas, tem aqueles também que estão começando do zero, enfim. Esse vídeo ele é direcionado, esse conteúdo, para aqueles que estão começando do zero. Mas se você achar que o que eu vou abordar aqui pode fazer sentido para você, e se você achar que não, deixa sua curtida e compartilha com aquele amigo ou amiga que está começando do zero e realmente esse conteúdo vai fazer a diferença para ele. A minha ideia, ao final desse vídeo, você que está começando do zero, é você ter uma noção, ao final desse vídeo você já ter uma noção do que você precisa fazer para você dar o primeiro passo na sua caminhada no mundo dos concursos públicos, você começar a ter uma preparação mais eficiente. O primeiro tópico que eu já vou abordar, por que muitos iniciantes não conseguem evoluir? Aqui eu vejo não só como iniciantes, mas também pessoas que já estudam porque eles não conseguem progredir, porque eles não conseguem avançar. Estudar sem conhecer o edital. Realmente você precisa conhecer o edital para você saber o que você vai estudar. Esses erros aqui eu cometi lá atrás, quando eu comecei a estudar em 2017, 2018. Baixar materiais aleatórios sem critério. Não vai te agregar em nada você ter diversos materiais sem saber o critério, se aquilo é cobrado para o concurso que você almeja, se aquilo está atualizado. Focar apenas em teoria e ignorar questões. Isso aqui é um ponto muito forte. Eu já tenho uma linha, né? Eu já vou diferente disso aqui porque eu estudo muito por simulados. Inclusive, esse é o método que eu venho adotando com alguns alunos de mentoria. E eu bato muito nessa tecla. Eu tenho alguns alunos que são pessoas que possuem uma teoria muito boa, têm uma base de estudo muito boa, porém, a falta de resolver questões simuladas já prejudicou eles em que? Na hora da prova, dá um branco, na hora da prova não assimilar a forma como o conteúdo que ele já sabe foi cobrado, ele não soube interpretar e acabou não conseguindo a aprovação, não conseguindo o êxito ali. Por quê? Porque ele não se preparou com simulados, não se preparou com questões, focou apenas na teoria. Claro que quando você não sabe nada, você precisa ter a teoria, mas você precisa agregar a teoria juntamente com simulados ou questões para aumentar o quê? O seu conhecimento. Querer estudar todas as matérias ao mesmo tempo. Isso aqui eu também já cometi esse erro. As pessoas acabam se embolando, né? Na segunda-feira quer estudar português, matemática, informática, direito penal. Na terça-feira direito penal de novo, atualidades, história, geografia, enfim, não tem uma rotina, não tem um cronograma de estudo. Isso aí, em dado momento, né, você vai se sentir o quê? Pô, estudo e não aprendo. Estudo, a pessoa ainda fala, né? Eu estudo muito, mas não estou aprendendo, mas na verdade está estudando errado. Então a chance de aprender é zero. E falta de cronograma e rotina. Ou seja, a falta de cronograma, ela faz o quê? Você cometer todos esses erros. E você precisa o quê? Ter uma rotina. Porque a rotina, gente, não é você estudar segunda-feira 12 horas e depois estudar só lá na quinta-feira. A rotina é o quê? Você ser constante. Diariamente você estudar. 2 horas por dia, 1 hora por dia. É você se dedicar ao tempo dentro da sua realidade, porque também não adianta você montar um cronograma de 3, 4 horas por dia, sendo que você só tem 2. Você vai ficar frustrado. E aí eu pergunto, quem que está assistindo aqui já cometeu algum desses erros? Eu já cometi. E você? Deixe o seu comentário nesse vídeo aí. Seguindo aqui, agora eu vou falar para você uma orientação para você começar do jeito certo. Primeiro passo, quem está começando do zero ou quem já começou a estudar, mas ainda está perdido. Escolha o concurso certo para você. Você precisa saber, eu gosto da área de área administrativa, não, eu prefiro área policial, eu prefiro área jurídica, enfim. Cara, você vai decidir, você vai escolher qual é a área que você almeja. Aqui eu vou falar precisamente das carreiras policiais que estão em evidência. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e a Guarda Municipal. Isso aqui é só um exemplo. Você pode pegar dentro da sua área, eu gosto da área administrativa, as carreiras ali, os cargos que estão em evidência e fazer esse comparativo. Diferenças básicas e requisitos. Polícia Militar,
nível médio, idade entre 30 a 31 anos incompletos. Esse aqui é o básico, né, do que é cobrado aí em requisitos para ingresso na Polícia Militar. Polícia Civil, geralmente, nível superior, sem limite de idade. Polícia Penal, nível médio, sem limite de idade. Alguns estados aqui, para penal e para PM, exige nível superior, mas via de regra, nível médio, sem limite de idade. Guarda Municipal, via de regra, nível médio, sem limite de idade. Claro que pode haver um município, um estado aí que cobre um nível superior. E uma coisa que eu vejo em comum em todos esses cargos é a habilitação mínimo categoria B, tá? Todos esses cargos, essa questão da habilitação é mínimo categoria B. Diego, e as matérias cobradas? Para essas carreiras, o que eu observo e venho observando constantemente é o quê? As matérias que eu chamo de básicas essenciais. Português, informática, matemática, direito penal, direito constitucional, direitos humanos, direito administrativo e penais especiais. Penais especiais eu tenho ali a Lei 8.072, Lei dos Crimes Hediondos, Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, 11.343, temos ali a Lei de Drogas, Lei 10.826, Estatuto de Desarmamento, Lei 13.869, Lei de Abuso de Autoridade, Lei 9.455, Lei de Tortura, Lei 12.850, Lei de Organização Criminosa, enfim, Lei 7.716, se eu estiver errado, me corrijam, a Lei Antirracismo, enfim. E agora, as etapas desses concursos policiais que eu venho falando com vocês são basicamente as mesmas. TAF, médico, exame psicológico, investigação social e curso de formação. Claro que algum desses concursos, o TAF é primeiro, o médico, enfim, cada instituição vai se organizar do jeito que bem entender e achar melhor. Agora, como você vai montar um cronograma estratégico e eficiente para você aumentar as suas chances de ser aprovado? Analisar os últimos editais. Esse é o primeiro passo importante para você que está começando do zero. Você precisa analisar os últimos editais para você entender o que foi cobrado naquele concurso, naquela prova. E o que? Estudar as matérias mais cobradas e que sejam comuns em ambos os cargos, caso você queira se preparar para todos. Por quê? Suponhamos que o seu foco é a Guarda Municipal. Você está ali, seus 22 anos, 23, 25, o seu foco hoje é a Guarda Municipal. Porém, é um concurso, suponhamos que onde você está é a previsão do concurso para daqui a um ano. Nesse caminho que você começou a estudar, vem um concurso nesse meio tempo, vem um concurso para Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, e você quer fazer. Então, o que eu falo com o pessoal? Gente, procurem estar sempre estudando as matérias básicas que fazem parte do conteúdo mais cobrado para as carreiras policiais. Como eu disse, português, matemática, informática, direito penal, direito constitucional, direitos humanos, direito processual penal, direito administrativo e as penais especiais. Porque você não perde tempo focando apenas em um concurso, você vai estar estudando o básico para carreiras policiais e quando abrir o edital que você pretende fazer, o edital do seu sonho, o carro que você realmente quer, você já vai estar estudando o básico. Aí você vai pegar ali somente a parte específica, se tratando da Polícia Militar, uma lei orgânica, Guarda Municipal, uma lei orgânica, Polícia Civil, novamente, uma lei orgânica, enfim. O ideal, você que almeja, né, essas áreas, você que tem idade para essas áreas ainda, ou você que só tem idade para a GM, né, já passou ali os seus 30 anos, 32, já não tem idade para a Polícia Militar, né, procure estudar as matérias básicas para a carreira que você almeja, se tratando de Polícia Penal, Polícia Civil e Guarda Municipal. Distribuir as matérias ao longo da semana de acordo com o seu tempo disponível. Você vai pegar lá, são 10 matérias, e você vai fazer a divisão dessas matérias de acordo com o tempo que você tem disponível. Fazer revisão do conteúdo estudado e incluir resoluções de questões para massificar o conteúdo e entender como é cobrado em prova. Realmente, você precisa, depois de você montar o seu cronograma, as disciplinas que você vai estudar, aí você vai começar o quê? A ver a forma que você consegue assimilar o conteúdo. Teoria, resolução de questões, revisão, enfim. A forma de aprendizado, né? Não adianta eu falar que eu tenho um método que é excelente. Cada um, conforme vai estudando e vai testando os métodos, vai entendendo qual método é mais eficiente. E aí, nessa caminhada de jornada de estudo para concurso público, como manter a disciplina, né?
e a motivação para continuar estudando. Uma coisa que eu sempre falo com o pessoal da mentoria: o que te levou a começar a estudar? Por que você começou a estudar? Ou seja, exemplo aqui, estabilidade, mudar de vida, segurança financeira, realizar um sonho, enfim. Você precisa saber o que te levou a começar a estudar para aquele cargo, ou até mesmo começou a estudar para concurso público. Porque tem pessoas que começam a estudar para concurso público porque ela não tem carreira. Ela veio PM, ela se prepara, estuda, vai. E realiza a prova, veio um cargo administrativo, ela se prepara, estuda e vai. Tem pessoas que, para ela só quer o concurso público, a estabilidade, ela não almeja, ela não foca numa carreira específica. Tudo certo, cara. Cada um tem o seu foco ali, o seu objetivo. E para você manter a disciplina, eu trouxe aqui alguns pontos cruciais. Montar uma rotina fixa, ou seja, uma rotina de estudo diária, e essa rotina precisa ser o quê? Realista, dentro da sua realidade, para você não ficar frustrado. Estudar todos os dias. Eu prefiro que o aluno estude 2 horas por dia do que estudar um dia 10 horas e só estudar na outra semana. É a mesma coisa academia. Você vai na academia, hoje você treina peito, ombro, costa, trapézio, perna, e você só volta na semana que vem. Efetividade zero, gente. Tá? E registrar acertos e simulados e questões. Registrar acertos em simulados e questões para acompanhar a sua evolução. Sem dúvida, isso aqui faz o quê? Isso aqui te faz isso aqui te mantém motivado, porque você vai acompanhando a sua evolução. E a gente sabe, quando você começa a acompanhar os resultados, igual a academia novamente, você começa a treinar, você começa a ver o seu corpo ficando com músculo, aquilo ali te motiva, que é você continuar, você manter a dieta, a suplementação, o treino. O estudo é a mesma coisa. Quando você começa a acompanhar o seu rendimento, o seu desenvolvimento, aquilo ali começa a te manter o quê? Motivado. Então isso aí é fundamental desde o início. E novamente eu falo, se esse vídeo fez sentido para você, deixe a sua curtida e compartilha com o seu amigo ou amiga, concurseiro ou concurseira, que será aprovado com você no ano de 2025, e com aquele que ainda não começou a estudar, mas você viu que esse vídeo pode fazer a diferença. Esse vídeo pode ser o primeiro passo para aquela pessoa começar a estudar. E se ainda assim você ainda está com alguma dificuldade, você que está começando do zero, eu tenho um curso, como começar a estudar do zero para concurso público. Se você quiser mais informações, você pode me chamar no WhatsApp ou pode me enviar uma mensagem no direct. Tamo junto, pessoal!